Para entender os sistemas financeiros da Ásia, a gente precisa entender uma ideia que ajuda muito, né? Uma ideia da Mariana Mazzucato, economista Mariana Mazzucato, depois eu vou deixar a referência aqui, que é a ideia das finanças pacientes, né? Finanças pacientes tem a ver com a ideia de que os projetos tecnológicos, os projetos de inovação demoram muito, né? Que o sistema financeiro compatível com grandes inovações, com grandes aprendizados tecnológicos, precisa ser um sistema financeiro paciente, né? E obviamente que o sistema financeiro paciente não é algo trivial de se conseguir. Muitas vezes a gente precisa de um sistema financeiro público, com bancos públicos, bancos estatais, bancos de desenvolvimento, né? Ou seja, bancos que têm uma capacidade maior de tomar risco e de esperar o retorno do investimento, né? Durante muito tempo, né? Essa é uma característica chave do sistema financeiro asiático como um todo, né? Do sistema financeiro chinês, por exemplo, é praticamente todo público, estatal, do sistema financeiro coreano, né? Com muita dependência de bancos estatais e de bancos de desenvolvimento, e o direcionamento do crédito nesses países sempre foi muito ligado ao desenvolvimento tecnológico e ao aprendizado tecnológico, né? Então a gente pode dizer que os sistemas financeiros asiáticos tiveram mais essa característica de finanças pacientes, né? Muitas vezes com recurso do próprio governo, né? Com recurso de tributação que é canalizado para o banco público, aportado no banco público, que por sua vez financia projetos de longo prazo, né? O sistema financeiro alemão, lá atrás, né, no meio do século XX, ele tinha também essa característica, né, de financiamento produtivo de empresas, de grandes empresas alemãs, né, para desenvolvimento tecnológico, né, e conquista dos mercados mundiais, né? Então a Ásia, grosso modo, o leste da Ásia, também teve essa característica, né? Especialmente Coreia do Sul e China, né? Isso se contrapõe a um sistema financeiro curto prazista, né? Um sistema financeiro que quer retornos rápidos, imediatos, né? Ativos muito líquidos, né? Sem ficar preso durante anos a fio em algum projeto, né? E portanto um financiamento mais instável, né? Porque uma empresa que tem que se financiar com bancos, né? Com dívida curta, ela está muito mais sujeita a intempéries, né, e a instabilidade de mercado do que empresas que podem se financiar com bancos estatais ou bancos públicos com prazos mais elásticos, né? Então há uma grande diferença, né, em relação ao tipo de financiamento e a capacidade de tomar risco, né? Vou até dar um exemplo do Brasil. No Brasil a gente teve um financiamento dos parques eólicos do Nordeste muito dependente do BNDES, né? O BNDES brasileiro financiou a maioria dos parques eólicos do Nordeste brasileiro, colocando 70%, 80% do financiamento para prazos de 10 anos, né? Era um negócio altamente incerto, né? Será que esses parques eólicos iam funcionar? As turbinas, o vento, todas as contas dos projetos e tal. O BNDES forneceu esse funding inicial e hoje os parques estão constituídos, a gente produz energia elétrica. Mais de 10% da energia elétrica brasileira já é feita com esses parques eólicos, mais do que a própria Itaipu. Então tem aí um belo exemplo de Brasil, né? E muito disso aconteceu na Coreia do Sul e aconteceu na Ásia, principalmente no que diz respeito às empresas, né? As Samsungs da vida e as Hyundais da vida, né? Então lembra que num país pobre ou emergente, a capacidade de mobilizar capital da iniciativa privada é muito pequena, né? Até mesmo porque não existem mercados de capitais desenvolvidos ainda, né? Não existe um Silicon Valley com venture capital, né, como a gente tem na Califórnia, um mercado financeiro infinito, né, como tem nos Estados Unidos, que gera muito funding para investimentos de risco. Aliás, mais até pensando nas finanças pacientes e impacientes, eu diria que os mercados de capitais, né, do tipo venture capital acabam financiando mais do que os próprios bancos privados, né? Eles têm um papel de tomar mais risco por conta, obviamente, da diluição do risco, da diversificação do passivo, né? Esses mercados de capitais gigantescos, eles acabam tendo condição de financiar mais risco e tomar mais risco do que o próprio sistema financeiro, ainda que o sistema financeiro americano seja o maior do mundo, né? Tem uma capacidade de mobilização de recursos gigante. Agora pensa na Ásia emergente, pensa na Coreia do Sul dos anos 70, que praticamente nem tinha mercado financeiro, né? Então a ideia de que você tem um empresário individual que vai no mercado financeiro, toma uma dívida e cria uma Samsung é completamente estapafúrdia, não é isso, né? Então esses grandes shyballs, eles receberam, né, empréstimos de bancos públicos, de bancos de desenvolvimento, e o governo ajudou a articular um sistema financeiro
capaz de catapultar essas empresas, né? E claro que aqui a gente tem o outro lado, né, da contrapartida, né, que a gente repete muito no curso, né, da contrapartida de conquista do mercado mundial e da contrapartida de graduação tecnológica, né? Então o crédito direcionado na Coreia do Sul e no leste da Ásia como um todo, quando utilizado, ele sempre foi bem utilizado no sentido de dar crédito em troca de contrapartes, né? Contrapartes de disciplina exportadora, de conquista de mercados, de graduação tecnológica, né? Então faz toda a diferença do mundo, porque é evidente que a gente não quer um crédito público para construir uma ponte que liga nada a lugar nenhum, né? Porque o crédito público vem de recursos do orçamento, vem de recursos tributários, né? Então ele é um recurso caríssimo, né, que está sendo retirado da sociedade, uma espécie de poupança forçada, porque o governo tributa, depois aporta no banco e empresta para projetos, né, ainda que muitas vezes na sua maioria da iniciativa privada, mas se o empréstimo for mal feito, aqueles recursos da sociedade foram mal utilizados, né, um dinheiro público que não pode ser mal utilizado, né? Então a gente teve muitos casos na América Latina de erros, de má alocação, de má gestão. Eu diria que até por conta dessa falta de critérios mais claros e objetivos do sucesso, né? Mas também tivemos, obviamente, casos de sucesso, né? Por exemplo, o BNDES no Brasil é um belo exemplo nessa discussão. A gente teve casos que foram ruins, eu diria, mas de um modo geral, quando a gente olha tudo que o BNDES fez, da ótica do retorno financeiro, o BNDES acabou dando um baita lucro, né? Até mesmo na era Lula e Dilma, o BNDES foi lucrativo, né? Ele acabou financiando projetos que na sua maioria retornaram. Até a JBS, né, que é o caso mais controverso, acabou virando uma das maiores empresas de carne do mundo e o BNDES teve um lucro de mais de 10 bilhões de reais. Né? A crítica que eu faria ao BNDES, e aí é o elogio que a gente faz ao sudeste da Ásia e principalmente à Coreia, é que o BNDES não financiou atividades inovadoras e com sofisticação produtiva. Algumas honrosas exceções, como BNDES, TOTUS, essa questão que eu falei da energia eólica, mas do modo geral o BNDES acabou, ao contrário da Ásia, né, ao contrário da Coreia, acabou financiando projetos que a rigor nem precisariam do recurso, né, projetos ligados a açúcar, soja, café, indústria low-tech, né, não havia essa visão clara, né, como havia na Ásia, na Coreia do General Park, de financiamento para o desenvolvimento tecnológico, né, de financiamento para ganhar escala, para poder competir na Liga Mundial. É verdade que a gente fez, por exemplo, em carnes, né? Com a JBS, Marfrig e tudo mais. Só que na Ásia era para competir em automóveis, eletroeletrônicos, tela plana, maquinário, trator, retroescavadeira, navios, né? Com vistas a essa sofisticação produtiva para conquistar o mercado mundial. Então o crédito público na Ásia, e especialmente na Coreia do Sul e muito mais na China, até que a China é um modelo asiático levado à enésima potência, né? Tudo que a gente estuda e que a gente vê no leste da Ásia e que foi inclusive usado muito pelo Japão também, a China faz isso, leva isso ao paroxismo, né? Então, na Coreia do Sul a gente teve um crédito público fortemente direcionado, né, com vistas a esse desenvolvimento tecnológico, essa graduação tecnológica para conquistar o mundo, né?